Olá, pessoal, mais um episódio do Papo Tech. Hoje estamos aqui, bom, de novo sendo ajudado aqui pelo PH. PH, Bom dia, obrigado. tudo bem? Tudo bem? Beleza. E vamos em frente. Hoje a gente está aqui com o Davi Calado. Bem-vindo, Davi. Obrigado. O Davi, ele é executivo da área de produtos, também tem uma carreira técnica, pregressa e tudo mais. E a gente vai explorar mais essa questão de produtos aqui hoje. Tudo bem? Tudo bem. O Davi, a pergunta que eu faço para todo mundo, né? Estamos aqui numa posição hoje, executivo na questão de produtos, mas a gente sempre acaba vindo da TI, né? E a gente foi tendo essas especializações. Como é que foi o seu histórico profissional até chegar aqui? Então, na verdade, eu comecei em 2004 como desenvolvedor. Trabalhei muitos anos com principalmente desenvolvimento web e depois, posteriormente, com mobile também. E aí depois eu acabei migrando, né, aos poucos para trabalhar com agilidade e com gestão, e até que eu cheguei realmente mais focado em produto digital. Então, na verdade, eu trabalho com produto digital desde 2004, Certo. mas em funções diferentes, né? Então, já atuei como líder mobile, já atuei como Scrum Master, como Agile Coach, como gerente de agilidade, até efetivamente começar a trabalhar mais fortemente com produto digital, olhando resultados, olhando retorno e coisas do tipo. Legal. E como que foi sua trajetória? Você veio do mundo de desenvolvimento de software, aí foi migrando para produto. Que linguagem você normalmente trabalhava? Como que era seu dia a dia até chegar aqui? Então, na verdade, eu comecei ali com Delphi, algo bem Tamo antigo junto. assim, né? Eu Exato. chamo das linguagens cringe que todo mundo passaram. Todo mundo Exato, passou mas por não ela. cheguei a trabalhar profissionalmente muito tempo com Delphi. Eu comecei a trabalhar mesmo mais fortemente com PHP e JavaScript, né? Trabalhando no back e o front-end, usei jQuery, algumas bibliotecas O ali. Zuckerberg fez o mesmo caminho. É, Exato, bem antigas, Isso. né? Então foi o que eu trabalhei mais fortemente. E depois trabalhei um pouco com Java e Kotlin, né? Para Android, Objective-C e Swift para iOS. E trabalhei bastante tempo com Cordova, com Ionic, né? Híbrido já para Legal. mobile, desenvolvi alguns aplicativos, etc. E aí o que acontece é que eu trabalhava numa consultoria na época, NTT Data, e eu entrei lá como líder mobile, né? Então eu tinha uma gestão ali de em torno de 60 profissionais. E só que no cliente, a gente tinha uma squad só nossa, trabalhando num. Era dentro do Santander na época, era um produto parecido com um guia bolso, né? uhum. E nessa squad eu era o Scrum Master, né? Então foi a minha primeira vez que eu trabalhei com agilidade efetivamente, e já trabalhando com uma liderança de time ali também mais perto e etc, porque eu fazia a gestão desse pessoal que era da Everest e que estava na minha squad, e o pessoal que era liderado por mim como mobile ali, né? Então, Uhum. nesse momento eu comecei a atuar com agilidade ali. E posterior a isso, eu tive alguns outros trabalhos, já de log, Banco Safra, também atuando, aí já atuando mais entre mobile, Scrum Master, fazendo um papel meio híbrido, né? E após isso eu acabei indo para o Carrefour, né? No Carrefour eu comecei a atuar ali como Agile Coach já mesmo, então trabalhando com agilidade, pensando muito em ways of working, e aí não só pensando na agilidade em si, mas como a gente estrutura produto, como a gente trabalha produto digital, estrutura de produto, pensando muito em ways of working mesmo. E ali a gente teve um trabalho muito legal na área tributária do Carrefour. Em 3 meses a gente teve o melhor fechamento fiscal da história do Carrefour Brasil na Legal. época. Isso foi em 2019. E após isso eu acabei indo já para a área de TI do Carrefour mesmo. E aí eu comecei a atuar nos projetos maiores do Carrefour. De lá eu fui para a Renner também, aí sempre trabalhando na parte mais web, mobile, tudo que envolvia digital mesmo. Então, principalmente na Renner na área de omnicanalidade, né? E posteriormente ali na EMC, aí focado mesmo nos produtos digitais de vários tipos, né? Então, desde app até caixa de autoatendimento e aplicativos de fidelidade, por exemplo. Legal. Legal, E a muito gente bom. vinha de uma visão no passado de sistemas, né? A gente se considerava pessoas de sistemas. Como é que foi sendo a sua virada para produto, né? Teve essa mudança de enquadramento, né? Teve sim essa mudança. É, Na verdade, isso veio tudo muito com agilidade. Um Isso. trabalho de agilidade, porque é, ela realmente é uma palavrinha muito manjada, né? E até chata já, né? Mas o mindset
que ela trouxe, que a agilidade me trouxe, foi mudando um pouco as minhas características. Cultura de MVP e assim por diante, Exato, né? desde a liderança até a cultura do dia a dia, o como desenvolver pessoas, e principalmente a forma de trabalhar produto. Então, pensando em lean budget, pensando muito fortemente em priorização, nós não temos dinheiro para tudo, né? Apesar de na pandemia as empresas terem aberto o bolso porque tiveram que colocar as coisas no digital. Eu vivi muito isso no Carrefour, depois na Renner. Hoje, por exemplo, no mercado a gente colhe muito o que a gente plantou nessa época de pandemia, né? Então, muito corte, muito layoff, vem muito dessa época, né? Então, nesse momento, do Carrefour, principalmente, a gente começou a implementar essa cultura de produto, né? Então, eu não estou preocupado em entregar efetivamente o que a gente combinou há 6 meses atrás. Eu estou preocupado com o que vai entregar valor para a companhia. As coisas mudam muito rápido hoje, né? O tempo inteiro, as necessidades são outras, os desejos são outros, as necessidades internas da companhia e de fora do mercado, e mais os concorrentes, né? Então, no momento que eu estou pensando em lançar um e-commerce novo, eu tenho um concorrente que talvez ele está lançando já um app com fidelização. Então, não dá para eu seguir 6 meses, 1 ano Claro. desenvolvendo alguma coisa, né? E Davi, quando você falou sobre entrega de valor, como que você faz hoje no seu modo de liderança para você garantir que o time esteja focado também nessa entrega de valor? Como que é o dia a dia, a motivação? Qual que é o foco? Qual que é a estratégia que você usa? Existe um ponto bem importante, né, que eu gosto muito de trazer. O pessoal gosta de falar muito em propósito hoje, né? Então, algo que eu acho que faz bastante sentido é quando, por exemplo, eu pego alguém mais técnico, um desenvolvedor, e eu tiro ele simplesmente ali do fone de ouvido do desenvolvimento. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu fui desenvolvedor há muitos anos. E você começa a mostrar para ele um pouco que o que ele está entregando está gerando algum tipo de resultado. Então, por exemplo, trabalhar com metas smart, trabalhar com OKR e etc. Então, eu começo a falar para o cara, olha, isso aqui que você está desenvolvendo, essa feature XPTO, esse carrinho ou esse método de pagamento, ele está aumentando o nosso OKR nisso ou naquilo. Ou seja, eu começo a mostrar o resultado que isso. Então, eu tiro uma pessoa somente do técnico e eu começo a colocar ela mais ligada aos resultados, começo a ligar ela mais ligada ao ponteiro que está sendo mexido, né? Então, para entender o que ela está fazendo e onde está Exato, refletindo. então eu Né? conecto ela à estratégia. Legal. Não necessariamente a estratégia lá de cima da companhia, mas o cara sabe que ele não está fazendo um código aqui só. Ele está fazendo algo que realmente vai mudar a forma como as coisas vão acontecer, vai mudar a vida de um cliente, vai mudar o retorno financeiro que a gente tem. Então, é muito nessa linha. Boa, perfeito. Estratégico, né? De trazer a expectativa da corporação para o dia a dia de produto, que se construído no upstream e no downstream ali. E vai desembocar em priorização. Como é que você faz para alinhar os times? A grande diferença, né, quando eu trabalho produto e projeto, além de produto ser algo mais perene, né, eu não tenho uma data de início e de fim exatamente, apesar do produto em algum momento talvez ele... Pequenos projetos dentro do produto, né? Exatamente. O produto ele só vai fazer sentido no final das contas quando ele está ligado à estratégia. Então, não adianta eu ter um produto por ter um produto. Eu posso atingir os objetivos da companhia, seja os OKR, sejam as metas estabelecidas ou o que for, através de N coisas, através de um processo diferente, através de uma cultura diferente, através de um produto digital diferente, por exemplo. Então, o grande foco é como é que eu consigo alinhar o que vem de cima, o que a companhia imagina, o que a companhia quer entregar, o que a companhia quer como os resultados, e será que o output disso é um produto digital? Perfeito. Então, pode ser um produto, como pode não ser um produto. Então, é muito importante que a visão da pessoa que trabalha com o produto não esteja simplesmente focada no produto em si, no produto digital, na usabilidade, mas simplesmente, mas muito mais do que isso, na verdade, na operação dele como um todo. Eu posso trazer um exemplo. Imagina que eu tenho um app de food aqui, um app tipo, sei lá, de pizza, de hambúrguer e etc. Então, eu posso ter o melhor app pensando em usabilidade, pensando hoje, a referência que a gente tem é iFood, por exemplo. Então, eu posso ter um app que ele vem com uma usabilidade parecida com o iFood, para o pessoal não estranhar, que ele é bacana, que ele funciona rápido, que ele tem os meios de pagamento, as mensagens são claras, está bonitinho. Porém, a pessoa faz o pedido, então ela usa ali em 1 minuto, 2 minutos, ela escolhe as coisas e tal, só que eu tenho um problema na entrega. Tá Então, a minha entrega, o meu delivery ali, seja qual parceiro que eu utilizar, acaba demorando bastante. Ou mais do que isso,
dentro do restaurante demora para fazer o lanche ou para fazer a pizza, tipo, o tempo fica muito grande ou as coisas chegam frias e etc. No final das contas, quando eu tiver uma avaliação do meu produto digital, a avaliação vai ser: o produto é horrível, essa empresa de hambúrguer, de lanche, de pizza é ruim, etc. Mas o problema, na verdade, que o produto está levando nas costas ali não é dele. O problema é da operação como um todo. Então, a pessoa de produto digital, ela não pode só pensar no produto. Ela tem que pensar nessa operação como um todo. Então, ela tem que estar ligada. Será que nós conseguimos entregar no tempo certo a nossa pizza, nosso hambúrguer? Será que a gente tem um delivery aceitável? Será que a gente tem um processo automatizado de estorno, caso tenha algum problema, né? Então, a gente tem que pensar desde o início da operação até o pós-venda, por exemplo, e não só no produto em si. Tá claro. E aí a gente fala muito sobre jornada, né? Então, analisar a jornada completa e não a funcionalidade especificamente. Perfeito, é isso. E indo muito nessa linha, Davi, como que você já atuou em segmentos diferentes, né? Segmento de moda, mercadício, fast food. Cara, por mais que sejam segmentos diferentes, atuações diferentes, o que não muda entre eles, no seu ponto de vista? Bom, o que tem de igual dentro deles, né, é o varejo. O setor varejo, né, o nicho varejo, eu lembro quando eu comecei lá no Carrefour que falavam para mim, né, olha, aqui é algo diferente, o varejo é diferente, né, tem um bichinho que te pica e o ritmo é diferente. E realmente é diferente, né? O varejo normalmente ele trabalha, principalmente quando a gente fala de comida, por exemplo, com margens apertadas. Sim. Então tem toda uma negociação, essa parte de margem, de retorno, ela é uma parte muito importante, porque isso pode levar a gente nas alturas ali ou pode trazer a gente bem para baixo. Então, o que tem de igual ali, de muito semelhante nos três, independente de ser food, de ser um lifestyle ali, moda e etc., é justamente esse ritmo, a necessidade de estar sempre inovando, estar sempre entregando alguma coisa diferente e que faça sentido, né? Então, as pessoas compravam comida de uma forma antigamente e com a pandemia, principalmente, elas acostumaram a comprar de outra forma. Eu mesmo, por exemplo, hoje, muitas vezes eu acabo comprando comida por aplicativo. De um restaurante que você nunca viu. E você topa experimentar. Do restaurante, mas eu digo até do mercado. Então, o mercado a gente ia lá e olhava e não sei o que e tal. Hoje, muitas vezes eu compro, às vezes, pelo próprio iFood, porque tem promoções que no mercado não tem e o iFood com o mercado eles têm uma parceria e conseguem fazer um preço diferente, sabe? Então, isso é a mesma coisa quando a gente pensa em roupa, quando a gente começa a pensar em ter marketplace dentro da Renner, dentro da Dafit, dentro de outros sites aí que a gente tem, por exemplo, sabe? Legal. Então, é essa parte do varejo, realmente, esse ritmo diferenciado de inovação. Entendi. E a gente falando de produtos, né? A visão de produtos em geral. Como é que você vê o Analytics ajudando nessa questão? Porque a gente tem na áreas comerciais, obviamente, os dashboards de vendas e assim por diante. Mas para produto, o que a gente consegue? Cara, hoje é impossível, né? É meio que chovendo molhado, mas assim, é impossível a gente trabalhar sem analisar dados, sem ter dados, sem ter comportamentos, sem análise de forma geral, né? Então, na verdade, produto não existe sem analytics. Eu não consigo trabalhar de forma assertiva o produto sem analytics, né? Perfeito. Então, tanto os dados quantitativos, né? Ou seja, os dados que eu tenho de vendas, os dados que eu tenho de qualquer coisa, pensando num funil de produto, por exemplo, mas também os qualitativos mesmo, o que o cliente acha, o que o meu concorrente está fazendo, o que está dando certo, o que não está dando certo, é o que tem que nortear o que a gente está fazendo, né? É o que eu trouxe anteriormente, né? Eu posso estar pensando aqui em fazer um e-commerce muito legal. Nossa, que bacana. E aí, quando eu vou fazer uma pesquisa de mercado, quando eu vou entender o que está acontecendo, talvez o meu concorrente já tenha algo muito mais avançado, muito mais prático, na palma da mão, um app ainda com fidelização. Faz sentido eu continuar fazendo o que eu estava fazendo? Talvez não. Talvez eu precise fazer algo diferente, né? Perfeito. E, cara, agora a pergunta da vez, né? AI. Então, você tem informação, você já tem estudos, né, MBAs, etc., em volta desse assunto. Como você acha que a inteligência artificial hoje está se acoplando nessa questão de pensar em novos produtos, em novas jornadas, digitalização, omnicanalidade? Como que você acha que a IA
tá se acoplando hoje desses desafios? Hoje eu acho que sim. Bom, primeiro que a AI ela tá permeando tudo, às vezes até de uma forma um pouco não necessária, né? Porque Exagerada. Existe um hype exagerada, como é uma inegável, coisa né? da moda, todo mundo quer usar e etc. Mas principalmente quando a gente olha para produto, eu acho que aí ela pode ajudar muito em segmentação, em personalização, em hiperpersonalização, né? Sem Então, dúvida. sugestões, como que eu consigo ser mais direto, é o que eu falo relacionado a dados, né? Antigamente, pô, é legal se eu tiver dados, eu saio na frente. Hoje, na verdade, eu preciso sugestionar, eu preciso ser mais direto com você. Imagina se eu te mando e-mail ou push notification e você não tem filho. E aí eu te mando do site aqui que eu tenho fralda, promoção de fralda, promoção. O que vai acontecer? Vai cair num descrédito, você nem vai olhar mais. Então, qual que é o ponto? É entender o seu comportamento, e a IA, machine learning, vai ajudar muito nisso, né? Entender o seu comportamento, entender o que você faz, sugerir algumas coisas. Um outro ponto bem bacana é o ponto de comunicação mesmo, de chatbot, de suporte, sustentação. É muito ruim, imagina quando você vai pedir um suporte de alguma coisa online, normalmente você já está bem cansado, bem, entre aspas aqui, desculpa a palavra, meio de saco cheio, né? Então, imagina você vai falar alguma coisa e você vê que é um robô. Então, isso é muito ruim. Você fala, pô, caramba, um robô aqui não vai me atender, não vai conseguir responder o que eu quero. Então, quando eu trago uma IA generativa, por exemplo, você vai ter uma conversa muito mais pessoal, você vai ter uma inteligência do outro lado que consegue dialogar com você como um ser humano. Inclusive, se tiver voz, hoje com a IA generativa, a gente já tem vozes que são naturais, como se eu Perfeito, estivesse né? falando com você aqui, né? E um terceiro caso que eu tenho até um MVP que a gente chegou a fazer, a gente fez uma parceria com o Google na época da IMC, a gente fez um totem de autoatendimento do KFC com IA generativa. E como é que isso funcionava, né? Basicamente, eu chego no totem e eu falo, olha, eu queria ver o que você tem de lanche de frango. E aí ele me traz todas as opções que ele tem de Legal. frango, ele trabalha o upsell, o cross-sell, então ele vai falar, olha, com esse lanche de frango, ficaria bom você tomar um sorvete de chocolate e pedir uma Sprite, posso pedir isso para você? E Uhum. toda uma interação natural de ser humano, né? Então, Legal. acho que a AI ela pode trazer muito essa interação, ela pode ajudar nesse convencimento, que é muito diferente de ser algo completamente robótico, né? Deixa eu aproveitar uma curiosidade, opinião de vocês. Já entrei num debate sobre essa questão do chatbot, de chatbot é melhor ele ser mais humanizado ou ele ser mais robotizado? Por quê? Porque uma vez que você descobre que o chatbot, você tá falando, você acha que você está falando com uma pessoa, a hora que você descobre que é um robô, cara, você fica bravo. Você fala, me enganaram, né? Até então eu tava conversando. O que vocês acham sobre isso? Mais robotizado ou mais humanizado? Porque eu acho que tem um trade-off aí em relação aos dois, né? O que eu acho é que depende do que a gente quer fazer. Então vamos lá. Imagina que você tem um problema muito sério. Eu passei por isso, e aí eu prefiro não falar em qual marca e etc. aqui, mas a gente lançou um aplicativo, o aplicativo era bacana pra caramba, e a gente teve um problema muito sério com relação a entregas e etc. E a gente precisava fazer estorno para o usuário. Então foi assim, Deus nos acuda, gente nas redes sociais reclamando do aplicativo e falando muitas coisas, foi muito ruim para a marca. Uhum. Nesse caso, o que eu precisava ali? Eu precisava ter um robô, que podia ser o mais robô possível mesmo, do tipo assim, se você teve um problema com a sua entrega, nos avise, alguma coisa assim. E aí eu já detectava se era acima de, sei lá, de 15 minutos, automaticamente eu fazia um estorno. Então, nesse caso, eu consigo sanar o problema do meu cliente de uma forma muito ágil, muito rápida ali e direta. No caso de outros tipos de problema, aí eu posso abrir para algo mais inteligente, porque talvez eu precise trazer algumas informações diferentes, talvez eu precise acalmar, trazer um pouco de sensibilidade ali, talvez faça sentido. Então, quando é algo mais direto, sei lá, vai, o top 10 problemas que eu resolvo automaticamente, eu vou mais direto. Robozinho. Robozinho, eu acho que tem que ser direto. Então, Uhum. cara, seu problema é com a entrega? Legal. Aí eu já falo, vimos que você tem 30 minutos aqui, não recebeu o pedido, você quer cancelar e receber o estorno? Não preciso ser bacana com ele, ser Uhum. divertido, nada. Agora, se tem algum outro tipo de coisa, talvez faça sentido ter um pouco mais dessa Humanização. empatia, simpatia e Uhum. conversar ali, sabe? É Perfeito. assim que eu Legal. vejo. Boa. E o que eu gosto é de assertividade, seja robotizado ou não, é você chegar e ser resolvido, né? Assistente conversacional por voz ou por texto que é meio burro e não te entende é irritante. Prefiro um Exato. por regras
com opções que eu seleciono claramente. Árvore de Opção decisão 1, mesmo, né? dependendo do tipo de assunto, né? Talvez um suporte técnico faça mais sentido nisso aí. Se for um FAQ para perguntas genéricas, faz mais sentido o conversacional, né? O importante, acho que é a assertividade. Eu vou na mesma linha também. Eu acho que pontos críticos precisam ter um ser humano ali agindo, E justamente pontos pela críticos empatia. precisam de... A inteligência artificial, ela interpreta e ela sempre te dá 99% de certeza. Tem pontos que você precisa sempre de 100% de certeza. O Sim. que você pediu aqui? É estorno? É devolução? Quer falar com o humano? E pronto. Sem base para desentendimentos. Né? Mas imagina, né? Você pega os problemas maiores que a gente tem normalmente, telecom, entre outros, aí TV a cabo e etc., que você vai conversar, você tem um problema. Então, hoje, todo mundo faz atendimento por WhatsApp, né? Então, você vai lá pelo WhatsApp, aí você chama, parece uma lista de 500 coisas que você pode escolher. Aí você escolhe, aí tem mais uma lista de outras 500 coisas. Aí você escolhe, tem mais outras 500 coisas. E aí, no final das contas, não tem a opção que você queria. Nesse Isso dá uma momento... raiva, cara. Exato. Isso. Não, eu passo por isso direto. Então, Vai ter que começar tudo de novo, porque às vezes ele não deixa Exato. você voltar. Exato. Aí, nesse momento, era melhor eu ter alguém que entenda, eu falo direto o que eu Exato. quero e talvez eles Perfeito. talvez possa até Te dá direcionar uma para lista um robô menor, né? mais um robô assertivo Uma listinha direto. menor, né? Pronto. Exato, entendeu? Então isso acontece direto. Você pega para cartão de crédito, para telecom, para internet, essas coisas, acontece muito isso. O mercado está tateando ainda. Os Exato. próprios players de chatbot estão mostrando opções novas a cada dia, assim, né? Exato. Tá em E aberto hoje tem ainda. muita ferramenta também que você consegue fazer algo simples, sabe? Rapidamente, que já tem AI embarcada por trás e etc, sabe? É que tem gente que não entendeu isso ainda, né? Foi tentar Exato. cancelar um serviço. Tudo bem que às vezes eles fazem isso para te dificultar o processo Sim. mesmo, né? Fui tentar cancelar um serviço, cara, fui navegando, fui indo lá na árvore de decisão, nananana. Chegou no final, não tinha a opção que eu queria. E aí daqueles que, tipo, você não pode voltar, você tem que começar tudo de novo. E aí você teve que esperar a fila. Nossa, aí é de tirar do sério. A experiência do usuário foi a zero, né? Foi a zero. Tá Aí que eu certo. falei, agora, né, depois quando me atenderam, eu falei, não, te dá promoção e tal. Eu falei, eu quero cancelar. Isso. Não, mas não, agora eu quero cancelar mesmo. Eu tive um que eu queria trocar o plano de celular e o cara, não, esse plano não está disponível para você. Eu falei assim, então eu quero no cancelamento. Aí fui lá no cancelamento e falei assim, ah, não, a gente bota esse plano para você. É sempre assim. Esse O plano não segredo tá é disponível falar na no sua região. cancelamento e exato. resolvem tudo. Pronto, Boa. Você tem algum case, Davi, de questão de personalização que trouxe resultados? Você tem trabalhado com isso há um bom tempo, né? Mas um case que seja emblemático, assim, se você puder citar nome de cliente, tudo bem, se não, Sim. só de como foi. A gente fala de hiperpersonalização, mas personalização. Eu gosto de falar um pouco sobre a hiperpersonalização, né? Porque é algo que eu já discuti muito no nicho, principalmente de roupa e de estilo e tal. Porque o que acontece? A gente precisa tomar alguns cuidados, né? O primeiro cuidado a gente trabalha muito com dados históricos e etc, o que a gente já tem, né? Então, imagina que eu pego os dados do que o Davi comprava aqui. Então, pode ser que eu comprava há 5 anos na loja, online. E aí, hoje, talvez, o que eu sugeriria para o Davi não tem mais nada a ver com o Davi. Então, eu preciso tomar muito cuidado com essa hiperpersonalização, porque o pessoal, assim, é muito diferente eu comprar na loja física e na loja virtual. Na loja física eu vou lá, eu escolho outras coisas, se meu estilo mudou, eu tenho outras araras, outras coisas ali que eu vejo. A gente tem que tomar cuidado para não viciar a loja virtual. Então, não é porque eu comprei uma camiseta da marca XPTO que eu só quero isso. Então, quando eu hiperpersonalizo muito, eu corro esse risco de focar muito nisso. Então, não é porque eu comprei... o primeiro ponto se eu comprei a camiseta de uma marca, ele me mostra a camiseta de uma marca. Depois, não, legal, qual é o próximo nível? Eu já mostro se era uma polo de uma marca, eu começo a mostrar só polos e coisas do tipo, né? Então, o primeiro ponto é isso. E foi um aprendizado muito grande que eu tive, foi em relação a esse ponto, né? Porque todo mundo fala muito de hiperpersonalização, então a gente não tinha nada e trabalhava, e aí eu prefiro não citar nomes de locais, mas a gente trabalhava exatamente como eu citei no exemplo. Então, assim, olha, eu mando para todo mundo tudo. Então, eu mando promoção de fralda para uma pessoa que não tem filho, eu mando promoção de cerveja para uma pessoa que nunca comprou uma cerveja, eu mando promoção de N coisas aqui, ou seja, eu estou mandando tudo para todo mundo. A chance de eu converter alguém, ela é muito pequena. Então, o que a gente começou a fazer? Como que a gente personaliza minimamente? Então, pelo menos entender, será que essa pessoa já comprou uma roupa de criança alguma vez?
pô, legal, então eu vou começar a oferecer isso também. Além do genérico, do básico, eu consigo ser mais assertivo. E aí e aí a gente começa a personalizar um pouco mais, até chegar nesse ponto. E aí o grande desafio é, até que ponto eu personalizo? Que Perfeito. é isso que eu falei, né? Porque eu preciso, ao mesmo tempo que eu preciso ser assertivo com você, eu preciso te dar oportunidade, e que na verdade a oportunidade é para mim como loja, mas eu preciso te dar a oportunidade de mudar o estilo, de comprar outras coisas. Às vezes você, sei lá, vai no site da Riachuelo, você só compra camiseta, mas você adora comprar bermuda e você compra em outro lugar. A Riachuelo ela não tem essa Uhum, informação hoje, uhum. né? Que, tipo, você também compra bermuda para ela e só compra camiseta. Será que não vale a pena eu criar por exemplo, uma funcionalidade super interessante, né? Complete o look. Então, pô, você compra sempre camiseta. E se eu te oferecer uma calça de sarja aqui? Ou se eu te oferecer uma bermuda Vai fazer uns XPTO? testes AB, assim, né? Pra ir Exatamente, eu testando. preciso testar, entender até onde eu vou, né? Mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque cada vez mais as pessoas falam de personalizar, 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 e eu tenho que tomar cuidado para não colocar todo mundo dentro de uma caixinha só, né? Então é muito importante entender também as personas que você trabalha. Né? Perfeito. Eu me cheguei no seu exemplo porque eu comprei um livro de guitarra lá na Amazon americana, acho que em 98, lá atrás. E até poucos anos atrás parei de comprar livro dessa linha. Até poucos anos atrás eles Estão continuavam me recomendando. recomendando livros do mesmo autor e tudo mais, e eu tava em outra vibe já, né? É Agora isso não isso. acontece mais. E eu não tô falando mal, eles sempre tiveram na vanguarda, né? Nos anos seguintes fez muito sentido me oferecer a mesma coisa, mas depois de um tempo não fazia mais sentido, né? É exatamente isso. Eu, sei lá, há 10 anos atrás eu comprava Ombongo, Hang Loose, marca de É isso. surfista, de skatista, e de repente eu comecei a usar marcas mais clássicas e etc. Talvez não faça sentido. Uhum. Então, a parte do tempo, do contexto é muito importante também. Então, talvez se os seus dados são de 10 anos atrás, e eu preciso entender muito isso, talvez não faça sentido eu usar hoje, eu tenho que começar meio de novo, sabe? E acho que uma outra coisa muito importante, que eu toquei no assunto das personas, é a gente entender muito o quão amplo eu consigo ter de informações. Por quê? É, principalmente quando eu estou começando um produto, alguma coisa, a gente acaba se prendendo muito a algumas características demográficas. Então, eu vou começar aqui. Então, Uhum. é homem, tem de 40 a 50 anos, sei lá, mora na região sul, então eu começo a oferecer essas coisas. E aí eu gosto de usar muito um exemplo que um dia eu vi no LinkedIn, e até nos meus treinamentos eu mostro a foto e cito muito, que é um exemplo onde eu tenho de um lado Ozzy Osbourne e do outro lado o Príncipe Charles, que hoje é rei, né? Rei Uhum. Charles. E aí, quando você começa a comparar as características, os dois moram em castelo, Uhum. os dois já casaram mais de uma vez, os dois são muito ricos, e aí eu pego N características que são Parecidas. iguaizinhas. Uhum. E aí imagina que eu vou oferecer roupa, comida ou qualquer coisa para eles. Será que realmente eles são pessoas parecidas? Eles não têm nada a ver. Então, como é que eu vou colocar numa persona só, né? Então, esse ponto é muito importante. O quanto eu consigo descer o nível para poder fazer uma personalização correta, né? Legal, faz sentido. Eu acho que são desafios que você só vai encontrar. Na teoria é tudo muito fácil. Sim, Você só vai encontrar a hora que você começa a ver que não tá dando certo, que o resultado não tá vindo, e você tem que ter essa estratégia, essa inteligência de fazer esses testes e com mudando um certeza. pouquinho o caminho. Muito bom. Com certeza. Legal. Inclusive, a AI pode ajudar muito nesse ponto de testes, né? Como que você enxerga isso? De comportamento, de simulação de comportamento mesmo, de pegar a amostra de dados que a gente já tem e submeter para poder testar, né? Ou seja, hoje eu consigo, principalmente com a IA generativa, eu consigo simular pessoas, simular grupos de Sem pessoas, dúvida. etc. Ela tem alguns insights ali. Ela foi treinada com um dado que a gente não conhece, né? Exato. Mas até, vamos dizer, técnicas de clusterização do machine learning tradicional. Se Exato. você desafiar certas IAs generativas no sentido de, olha, cliente ele não conhece nada do seu negócio, que empresa que você trabalha e tal, mas olha, sou uma empresa de roupas, o cliente já comprou tais produtos, o que você me sugere? Ela dá umas sugestões boas. Ela tem uns insights legais ali. É E é isso. tipo uma hiperpersonalização, não está muito plugado no seu dado, se for plugado será melhor, mas já não parte do zero, né? Exato. E aí, quanto mais dados eu tiver, melhor. E essa é a grande diferença, né? Da AI, que já tem há bastante tempo, muito focado em dados, para a AI generativa, Sem que dúvida. é a que tem a sua própria, entre aspas, consciência, né? E que consegue sugerir, consegue prever, consegue trazer coisas com base em comportamentos e com base nas ideias, nas informações que ela já tem, né? Perfeito. Perfeito. Davi, falando um pouco de cultura de produto. Tem muitas empresas que ainda estão patinando um pouquinho em conseguir criar essa cultura de produto.
Durante sua jornada, o que que você acha que favorece ou facilita esse processo ou que dificulta esse processo? Na verdade, quando a gente fala de cultura de produto, a gente está falando muito, de novo, né, da palavrinha chata ali do mindset, a gente está falando muito de ways of working. E ways of working, mudança de paradigma mesmo, cultura, isso só funciona quando vem de cima. De cima de verdade mesmo, dos principais executivos na companhia. Por quê? Porque senão a primeira dor de barriga as coisas voltam atrás, tá? Então, quem vai influenciar muito se isso vai funcionar ou não é a liderança. Então, a gente precisa ter uma liderança que realmente compre que aquilo é o que faz sentido. Então, vou dar um exemplo. Hoje em dia, um dos termos mais usados no mercado é customer centric. Perfeito. Tudo é customer centric, etc. Será que no final das coisas, no final das contas, realmente as empresas trabalham customer centric? Né? Eu tenho um papo, né, muito legal com uma diretora de Customer Experience que trabalhava comigo numa empresa. Então, essa empresa eu não posso falar qual era, mas hoje ela trabalha na Amazon. E certa vez eu estava conversando com ela e a gente tinha muitos papos em relação a por que a gente estava priorizando alguma coisa com o produto, e para ela era muito difícil de entender por que muitas coisas de produto eram priorizadas e tudo que o cliente falava de problema e tal, nada entrava na lista. E nessa época eu atuava muito mais com agilidade, muito mais pensando em ways of working, trazendo a cultura de produto. Eu falava, olha, a gente precisa conversar com o pessoal aqui, porque tem todo sentido o que você está falando. Não faz sentido eu estar fazendo um monte de coisa, sendo que o cliente está falando de outras coisas. A gente não fala que é customer centric. E eu lembro que antes dela sair dessa empresa para ir para a Amazon, ela falou assim, sabe, Davi, eu tenho pensado muito no que tem acontecido aqui, e eu acho que o nosso grande problema é que a gente simplesmente não admite o que a gente é. Nesse momento, a gente não consegue ser customer-centric. Nós somos sales-centric. O nosso foco é vender bastante. E não tem nenhum problema nisso. O problema é quando a gente não assume isso e continua tentando ser o que a gente não é. Entendi. Né? Então, e aí quando ela foi para a Amazon, certa vez eu tive um papo com ela, fui fazer um benchmarking, e ela falou, cara, a grande diferença aqui é que eu não tenho um time de customer experience aqui, de 3, 4 pessoas que vai ajudar em determinado. Aqui a gente passa esse mindset para a empresa. Então, ninguém faz nada aqui sem esse mindset de customer experience, sem pensar como que o cliente vai trabalhar, Cultura, como ele vai né? receber as coisas. É Cultura. completamente cultural. Então, o ponto de produto é o mesmo, né? Então, no final das contas, como eu falei, isso vem da liderança. Se eu tenho uma liderança tarefeira, preocupada se o cara está sentado 8 horas por dia na frente da cadeira, preocupado se no Gira está logando as coisas que ele está fazendo, tem empresas que logam até a hora que o cara foi no banheiro. Eu nunca vou conseguir implementar uma cultura de produtos de verdade. Agora, se eu tenho um líder que ele está preocupado com o valor de verdade que você entrega, com a feature que você está entregando, ou, mais longe que isso, com o resultado, com o ponteiro que você está mexendo no OKR, aí sim a gente consegue estar implementando uma cultura de produto. Então, a liderança ela é o mais importante nesse ponto, porque ela é que vai nortear, porque eu posso ser o cara que quer trabalhar da forma mais diferente que tiver. Se a minha liderança não permitir que eu tenha criatividade, que eu inove, que eu faça diferente, que eu olhe para o que eu quero entregar de valor, as coisas não vão mudar. Eu vou continuar preso, porque no final das contas, tudo que eu estou gastando de energia aqui para fazer diferente, para tentar entregar valor, o cara não quer saber. Ele quer saber se eu sentei 8 horas na cadeira e se eu entreguei as 10 tarefas combinadas, mesmo que não faça sentido. Porque talvez ele se comprometeu com uma outra liderança e que ele ia entregar aquela coisa, né? Então, a gente está num momento que cada vez mais é importante eu focar em entregar o valor e não o que havia sido combinado 6 meses atrás. A gente precisa revisitar isso o tempo todo. Davi, da sua fala eu fiquei pensando aqui. O que que você acha que é mais importante? Eu sei que sua resposta pode ser todos, tá? Mas na sua visão, o que que é mais importante? Que a gente falou, é cultura, concordo, 200% com o que você trouxe. É mais importante a alta liderança, então os executivos da companhia darem a liberdade e esses líderes em si, da camada intermediária, que são os responsáveis de fato por fazer as coisas acontecerem, ou não? Você acha que é o top-down mesmo? Como que você enxerga essas responsabilidades das lideranças para que isso aconteça? Mudanças muito drásticas culturais, para mim, tem que vir de cima e top-down. Elas precisam acontecer. Vou trazer um exemplo sobre cultura, até para a gente entender como isso é importante, como isso vai nortear algumas coisas, e como ele é o maior guarda-reio que a gente tem, né? Eu lembro uma vez que eu viajei para Gramado.
E aí eu fui atravessar a rua numa faixa e fiquei esperando os carros passarem. E aí o carro parou na faixa, parou antes da faixa e pediu para eu passar. E eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né? E aí eu comecei a lembrar, né, de São Paulo, de como eu morava aqui, que Igualzinho. ninguém para. Então, que se eu for atravessar, eu vou ser atropelado, ninguém vai parar. E aí, depois disso, eu comecei a olhar e comecei a ver que tinha um monte de carro de São Paulo que parava antes da faixa para o pedestre atravessar. Isso mostra o quanto a cultura é forte, ou seja, eu estou num lugar onde as pessoas, onde existe essa cultura, essa educação de vou esperar o pedestre passar, eu acabo sendo engolido por ela e eu acabo fazendo igual. Quando esse mesma pessoa volta para São Paulo, no outro dia ele está passando em cima da faixa e não quer saber, né? Então a cultura ela é algo muito poderoso. E essa cultura ela precisa vir de exemplo, ela precisa vir de cima, né? Então acho que é muito importante isso vir do máximo de cima possível, ao menos que essa camada intermediária, essa gestão média que a gente fala, tenha muita autonomia. Mas, de verdade, pela minha experiência no mercado, e essa é a minha experiência, é só a minha opinião, essa autonomia que a gestão média tem, ela não é verdadeira. Ela, no final das contas, quando as coisas apertam, as coisas acabam vindo top-down de cima, né? Sempre tem alguém acima. Eu tenho um caso que, assim, marcou a minha vida. Certa vez eu estava facilitando um evento, um planejamento estratégico do Carrefour, da área de TI. E a gente estava vendo o que a gente ia entregar, o que o pessoal ia entregar. Eu estava como facilitador do evento mesmo, porque eram com os diretores, CIO e etc. E teve uma frase que o CIO da época falou que me marcou muito, né? E o pessoal começou a perguntar, e eu provocava também, gente, a gente realmente vai conseguir fazer isso, vai entregar isso, e etc. E aí algumas pessoas começaram a falar muito em autonomia. Se a gente tiver autonomia, a gente vai conseguir entregar isso, e etc. E aí o CIO virou e falou assim, olha, gente, nem eu não tenho autonomia para definir, para garantir que vocês vão conseguir entregar isso, porque eu reporto para a França. Isso pegou muito forte em mim, porque eu pensei, cara, eu era um gerente na época, e às vezes sentia muita falta de autonomia, porque aí você tem um gerente sênior, aí você tem um diretor, e eu falei, se o cara que é o CIO, ou seja, o diretor sênior de tecnologia, ele não tem autonomia para decidir tantas coisas assim, ele ainda reporta para a França e tem um monte de gente lá, quem sou eu aqui, né? Então, esse é o ponto, assim, talvez a autonomia na gestão média resolveria o problema, mas essa autonomia, ela não é tão autonomia assim, né? Sim, concordo. Perfeito, muito bom. Gostei da analogia do trânsito. Sensacional. Isso é bem legal. Eu tenho um exemplo até um pouco mais forte que esse mesmo CIO trouxe. É um pouco mais pesado, tá, gente? Não tem nada a ver, não encarem como algo xenofóbico, mas foi uma conversa que ele trouxe. Certa vez ele estava no México, estava num projeto, foi uma empresa que ele trabalhou no México, ele comentou na época, eu nunca esqueço desse conto dele também. E tinha um outro executivo, amigo dele, que também trabalhava por lá, e um dia eles estavam conversando, né? E aí ele falou assim, você sabe quanto custa para educar, e de novo, esqueçam o povo e tal, mas é o exemplo que eles trouxeram. Né? Você sabe quanto custa para a gente educar uma pessoa, um mexicano que está aqui? E aí, isso foi o amigo dele perguntando para ele. E ele falou, olha, eu não sei, eu não tenho a menor ideia, $5.000, $10.000, pensando em formação de faculdade, e etc. Ele falou assim, não, $5. Mas $5, por quê? Porque é o valor para poder cruzar a fronteira. Sair dos Estados Unidos para ir para sair do México para ir para os Estados Unidos. Ou seja, porque para eles, na conversa, na época, uma conversa bem xenofóbica que foi trazida, os Estados Unidos ia trazer essa cultura, esse conhecimento, essa educação que o pessoal do outro lado da fronteira não tinha. Então, para você, é só um exemplo bem forte de como a cultura ela domina, né? Legal. Tá bom. Davi, uma coisa, a gente falou de produtos bastante e às vezes existem alguns desalinhamentos entre tecnologia e produtos. Às vezes tecnologia quer andar na frente em relação à tecnologia, a questão da tecnologia, por ser novidade e assim por diante. Quando tem esse tipo de desalinhamento ou atrito, como é que você viu essas questões no passado? Acho que o primeiro ponto aí, o termo que vai resolver isso, que é muito mal falado no mercado, muito mal praticado, muito mal entendido, é Product Ops ou ProdOps.
o que que é o ProdOps, né? O Product Ops nada mais é do que eu tenho o produto aqui no centro e o restante vai... ou seja, o que eu preciso de estrutura para sustentar, para criar, para desenvolver o meu produto. Então, por mais duro que possa parecer, né? E eu lembro que eu tive um par meu de engenharia que um dia ele falou assim, eu estou aqui para realizar os seus devaneios, ele falou para mim. E é lógico que era uma brincadeira e que a gente estava sendo extremo, mas é mais ou menos isso, no sentido de que a tecnologia, basicamente, eu estou pensando como viabilidade técnica para fazer o que é necessário. Então, eu não posso me apaixonar pelo produto, eu também não posso me apaixonar pela tecnologia. Então, não é porque agora a gente tem IA que tudo tem que ter IA. Uhum. Não é porque a gente tem personalização que tudo tem que ser hiperpersonalizado. Qual é o custo disso? Qual que é o trade-off disso, né? Então, cara, eu vou gastar, sei lá, milhões. Por que a gente não fez no totem do KFC, não usou IA generativa e não está em todas as lojas? Porque o custo ainda era muito alto. Gerou um buzz legal quando a gente fez e etc. Mas, cara, não fazia sentido. Hoje ainda não faz sentido, né? Porque o custo ainda era muito alto. Uhum. Então, o grande ponto é, quando a gente tem uma estrutura de ProdOps bem definida, eu tenho o produto como centro, não só pensando no produto, como eu falei, mas como uma operação de produto, e aí eu tenho as áreas e eu tenho as pessoas que vão sustentar isso. Então, tecnologia é uma, a parte de UI, de UX, de design é outra, eu tenho a parte da própria operação do produto mesmo, como vai acontecer as entregas, a parte da loja é outra, ou seja, eu tiro um pouco o foco de esse é um produto tecnológico para esse é um produto, e o que eu preciso ter de estrutura. Então, aí a gente começa a olhar um pouco diferente, né? Então, aí eu paro de pensar, eu tenho a tecnologia tal, que produto que eu posso fazer para usar essa tecnologia? Não, é diferente. Eu preciso resolver o problema tal, ou eu tenho uma oportunidade aqui animal que a gente olhou, que a gente estudou, que a gente viu, que o concorrente está lançando. Legal. O que encaixa melhor aqui? É IA? É trabalhar com uma linguagem web? É trabalhar com mobile? É ter uma solução diferenciada que a gente nunca viu? É ter um processo? Né? Então... acho que é muito nessa linha, então. Perfeito. E a gente fala muito de tecnologia, de processos, metodologia e tal, mas tudo é pessoas, né? Com certeza. Como que é o Davi, líder, gerindo pessoas, garantindo a qualidade e bem-estar da galera, conectado com os objetivos estratégicos da companhia? Com o que você acredita nesse modelo? Eu acho que eu trabalho muito fortemente, né, com dois pilares que eu não abro mão e eu acho que são muito importantes, né? Falar em pessoas é mais ou menos como falar em customer centric hoje. Todo mundo quer falar de pessoas e etc, mas são poucas as pessoas que trabalham com pessoas, que fazem uma gestão de pessoas de verdade. Então, os dois pilares que eu trabalho são pessoas e resultados. Porque os resultados vão vir através das pessoas, né? E não adianta eu também só ter um clima bacana, um ambiente de autonomia responsável, um ambiente bacana de confiança, mas também não entregar nada. Vai o time inteiro para a rua junto, né? Então eu preciso ter muito fortemente. O que é uma gestão, né? E aí vai até um livro que ele é antigo já, ele é da década de 80, mas é um livro muito atual, que é o Leader Coach. Ele fala sobre essa liderança coach. O que é o Leader Coach? É o líder que desenvolve líderes. Então, assim, o meu foco, a minha atuação é sempre ser um líder que desenvolve outros líderes. Então, como é que eu posso pavimentar a estrada para você seguir? Então, eu sou um líder que eu desço muito pouco, só quando eu sou requisitado, né? Ou, eu tô ali para discutir, para falar com você aberto, para tirar suas dúvidas, mas eu só desço quando há necessidade. Por quê? Porque quando eu tenho essa microgestão, eu estou impedindo da pessoa de baixo crescer, dela errar em alguns momentos e etc. E aí o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter as costas largas para quando der problema eu me responsabilizar. Fui eu que dei essa autonomia, fui eu que falei para a pessoa estar fazendo isso, né? E sempre, de novo, na direção do resultado, na direção do objetivo. Então, não é uma autonomia sem regra, não é deixar as pessoas largadas, né? Eu gosto muito de falar desse tema, inclusive já fiz palestras sobre autonomia responsável, que na verdade é uma autonomia com 4 grandes pilares, que é o discernimento para tomar decisão, é o conhecimento ou a sabedoria, ou seja, que conhecimento que eu tenho sobre aquele tema, tá? São os guarda-reios, ou seja, por exemplo, um OKR pode ser um guarda-reio. Você tem autonomia, mas dentro desse OKR aqui, dentro desse objetivo, dentro desse QR aqui, você tem determinado guarda-reio, tá? E a confiança da gestão.
Então, aqui a gente faz o cortinho. eu tenho 3 pontos ali que são super importantes. Desculpa, 4 pontos. Na verdade, 2 do lado da pessoa que precisa da autonomia e 2 do lado da liderança. Só um segundinho, não sei se o quarto vai rolar também, por causa da reação só. Volta falando, então tem os 4 pontos. Perfeito. Aí. Perfeito. Então, acho que um ponto importante nisso é a autonomia responsável, que eu gosto sempre de falar muito desse assunto, e ela basicamente acontece basicamente em 4 pilares, né? Então, eu tenho a sabedoria ou o conhecimento da pessoa. Do lado da pessoa também eu tenho o discernimento, que é a habilidade de tomar decisões, que é como eu tomo decisões, mas eu tenho 2 outros pontos que vêm da gestão. O primeiro é a confiança, que é o mais importante. Então, eu preciso ter a confiança. E a confiança não é assim, eu confio em você, faz lá. E depois eu vou olhar e tem que ser igual ao que eu faria. Quando a confiança eu sei que você vai fazer o melhor e eu confio no seu trabalho. Eu posso até dar uma olhada em algum momento, etc. Mas assim, eu não espero que você faça exatamente o que eu faria, porque você vai fazer o que você faria, não o que eu faria. E, por último, os guarda-reios. E o que são os guarda-reios? É aquilo que vai manter a gente dentro do prumo. Ele vai limitar, ele vai trazer uma amostragem do ambiente. Então, um OKR, por exemplo. Então, olha, o OKR trabalha muito com isso. Então, por exemplo, dentro desse objetivo, vocês, time, vão definir os QRs que vão ser trabalhados aqui. Ou vão definir as atividades, as iniciativas que vão complementar esse QR e esse objetivo. Então, isso é muito importante. Então, quando a gente fala de autonomia, eu sempre trabalho com autonomia responsável, que tem que ter esses 4 pilares fortes aí. Já dizia, dentro do Management 3.0, tem uma frase que é emblemática, que ela fala: a autonomia sem regras pode levar a qualquer lugar. É verdade. Perfeito. Muito bom. Ô, Davi, em questão de inovação, assim, a gente fala de inovação como cultura também, como a gente já falou, mas ela tem inerentemente um grau de incerteza, de erro e tudo mais. Você lembra de algum caso seu emblemático onde foi se tentar inovar e acabou não trazendo resultado? Ou um exemplo de sucesso também? Eu acho que, assim, o primeiro ponto é que a inovação, ela também, como você falou, né? Ela também é algo cultural, é algo de mindset, né? Então, tem muito menos a ver com tecnologia. Esses dias eu até fiz uma postagem sobre isso no LinkedIn. Tem muito menos a ver com tecnologia, mas tem muito mais a ver com a forma como eu vou fazer algo, com a liberdade, como as coisas acontecem no ambiente que a gente tem, etc, né? Então, por exemplo, inovar hoje necessariamente num produto não é eu simplesmente usar IA. Estou usando IA, legal. Mas faz sentido a IA que eu estou usando? Né? Então, por exemplo, seria É legal eu ter IA generativa num totem de autoatendimento? É legal. É uma inovação que faz sentido? É algo inovador? Talvez não. Porque, de novo, o custo, quando eu vou comparar, quando eu vou fazer o trade-off, não. Tem um produto bem inovador que eu participei ali, que eu tive muito próximo, estava dentro da estrutura que eu estava, que é o caixa de autoatendimento da Renner, né? A famosa caixa mágica. Não sei se vocês já viram, mas ela funciona com RFID, uma tecnologia bem bacana. Então, o que acontece? Você vai na loja, isso é só a Renner que tem, você coloca as roupas dentro de uma caixa, ou, dependendo, porque alguns são caixas, outros simplesmente uma base, assim você coloca, e por RFID, ele consegue ler os preços na hora, então já fica tudo com preço, etc. Depois, simplesmente, ele pede um tapinho ali para você coloca novamente as blusas, as roupas, ou passa a mão assim, ele já tira aqueles bipzinhos, né? Aquelas travas ali, e a sua compra é só você pagar e etc. É muito simples, né? Isso no autoatendimento, né? No autoatendimento. Então, e aí, esse final de semana mesmo, eu fui fazer uma compra na Renner e eu percebi que eles levaram isso também para o atendimento normal. Então, as pessoas que trabalham ali no caixa, elas colocam, não sei se em todas as lojas, né? Hoje eu não estou por dentro, mas elas colocam a roupa em cima ali e já foi. Automaticamente ele já detecta e já joga tudo para o computador. É inovação de processo, né? Exatamente. A inovação por si ela já tinha sido feita, mas você inova no processo. Exatamente. Também. Então a gente está melhorando. Então, assim, essa é uma inovação que deu certo, é algo diferente. Por quê? Porque qual era o grande objetivo quando lançou? É diminuir tempo de fila, né? E aí, qual que é o grande desafio? Cultural. Então, até hoje, hoje nós estamos em 2025, eu atuei na Renner 2021, 2022, e saí em 23. O que acontece? Até hoje, tem pessoas
que vão na fila ali da Renner para falar, olha, você não quer ir naquele ali que é muito mais rápido, etc. Ou seja, culturalmente as pessoas ainda não se acostumaram, as pessoas ainda preferem ir no caixa ou as pessoas não sabem como funciona. Mas eu lembro quando eu trabalhava na Renner ainda que amigos meus me ligavam e falavam, cara, o que é isso aqui? Legal. É muito legal. E até teve um dia do encantamento, que era um dia que as pessoas do administrativo iam para a loja trabalhar na loja, ajudar e tal, e conhecer os processos, que eu fiquei ali como alguém que ajudava no caixa de autoatendimento, e assim, você via a cara das pessoas, era uma cara de parecer que tinha acontecido um milagre, assim, sabe? Legal. Legal. Maravilhadas mesmo. Então você trazia alguém da fila e essa é uma pessoa que com certeza ela foi comprada por esse processo. E ela sempre vai fazer isso agora, porque ela viu que é muito melhor. Mas qual é o desafio? E é por isso que eu falo, nem sempre adianta você inovar se você não tiver uma estratégia de go-to-market, uma estratégia realmente que vai afetar a cultura. Então hoje eu tenho algo muito legal, mas que muita gente ainda não sabe usar, não sabe nem que existe, sabe? Você vê casos hoje, até inteligência artificial, empresas implementando ferramentas e soluções de IA que automatizam processos e aceleram, mas a galera ainda está no Excel. Exato. Não aculturou a usar as ferramentas, não se acostumou, prefere a zona de conforto, de fato. Cara, tem empresas que eles não conseguem mudar para o Google Sheets. Simples assim. Eu trabalhei numa empresa que, quando mudou do Excel para o Google Sheets, o pessoal ficou desesperado. Teve gente que Eu fiquei um pouquinho também. que fez a... Não, mas eu digo assim, como as mudanças, né, de algo que a gente está acostumado. Não é nem se o Google Sheets é tão bom ou não com o Excel, mas assim, era um negócio que as pessoas meio que foram lá e ó, precisa comprar uma licença para mim de Excel, senão meu trabalho não vai sair mais, sabe? Coisas do tipo, né? E agora imagina para algo como uma IA, ou para trabalhar com uma tecnologia dessa de RFID, etc, Perfeito. né? Então, é natural do ser humano, né? Tudo que é novo é mais difícil de se adaptar e etc, né? Até estava vendo esses dias, né, pensando um pouco nisso, que o pessoal estava lançando, eu acho que era no Uber, para pessoas mais idosas, que têm dificuldade de mexer, ter uma versão do aplicativo mais simples para ela Seria poder bom. pedir o táxi, etc. Não, tá saindo É agora. inovação. Boa. É uma inovação. Aí que tá. Ah, tem a tecnologia mais moderna, não sei o quê. Não, talvez tenha uma simplicidade na Ela usabilidade. Tem a tecnologia que precisa Exato. para a dor do cliente. Pode ser até algo mais simples do Você que já, o viu, outro. você já viu o YouTube Kids? Podado tudo, né? Tudo. Tá fácil, os ícones grandes É, e funciona, é né? isso. É isso. Ó, uma inovação low-tech. Eu lembro que há 30 anos atrás, para você sair de um quarto de hotel, você tinha que descer na recepção. Aí você tinha que esperar uma camareira subir lá correndo para ver quanto que você consumiu no frigobar. É verdade. Se você não roubou fronha, travesseiro, toalha, sabonetinho. E alguém teve a ideia e falou, pô, será que o custo vale disso aí? E começou a trabalhar um pouco mais na confiança, como é hoje. Teve consumo? Não. O cara roubou a toalha? Dificilmente. Mas se eu tiver que ter mais 3 camareiras para fazer o check-out, Exato, não compensa. piora É o a trade-off. experiência de todo mundo. Então, chegou num consenso agora que mudou o mercado, né? E as pessoas não mudaram. Ainda existem os desonestos e assim por Com diante. certeza. Mas é uma inovação, zero tecnologia. Mas Você anda esse é... roubando toalha dos lugares? Nunca roubei, mas sempre tive que esperar o pessoal ir lá e dar uma olhada. Mas esse é o grande ponto, né? De quando a gente está trabalhando com qualquer coisa, mas principalmente é o grande dilema ali do produto. É um trade-off o tempo inteiro. Então é isso. Cara, eu posso ter um processo X, eu posso ter um processo Y. Legal. Esse é mais barato, esse é mais caro. Qual é o retorno que cada um pode dar? Ou qual é o custo que eu posso ter de fazer um ou de fazer outro? E a mesma coisa com o produto, né? Eu gosto muito de trazer um exemplo. Imaginem que eu tenho... eu sempre trago muito isso quando a gente vai falar de priorização, né? Imaginem que eu tenho um e-commerce, tá? E eu tenho um problema no carrinho. Eu descubro, e aí entra muito na tecnologia e produto, né? Na briguinha ali eu vou falar sobre isso. Imagina que... E aí eu tenho um carrinho e eu descubro que eu tenho um bug. Toda vez que tem arroz no meu carrinho, ele dá pau. Eu não consigo fechar a compra e dá um problema, tá? Então, qual é o primeiro ponto? Vai chegar um bugzinho, o pessoal de TI vai, cara, precisamos arrumar esse bug e tal. A pessoa de produto, que realmente tem um pensamento de produto, vai falar, aí o cara vai vir e vai falar assim, olha, nós temos um bug para arrumar e etc. E entrar uma funcionalidade, por exemplo, para pagamento por Pix, que a gente não tinha ainda, tá? Qual que é o natural das pessoas de tecnologia? Cara, vamos arrumar o bug, não pode ter bug, não pode ter problema. Quando isso chega para a pessoa de produto, ela vai falar, legal, deixa eu ver aqui quantas pessoas costumam ter problema porque compram arroz. E aí eu vou ver lá, cara, 2% das pessoas. E aí eu olho, eu fiz uma pesquisa quantitativa aqui e entendi que 20% das pessoas comprariam mais ou até deixam de comprar porque não tem o pagamento por Pix. O que eu vou fazer? Cara, eu vou fazer o Pix.
como que a gente chama esse ponto do arroz, do bug do arroz? É um risco assumido. Uhum. Eu assumi, é um trade-off que eu tô fazendo. Perfeito. O natural Momentâneo. é, cara, eu não quero ter um problema, mas talvez o que eu vou fazer de novidade ali, uma feature nova, talvez vai ter um retorno muito maior. E isso não se aplica sempre, pode ser que não. O melhor era corrigir o bug, mas nesse caso era ter uma feature nova, né? Então, é um trade-off o tempo inteiro, né? Faz sentido. Muito bom, muito bom. Davi, pra gente encerrar aqui, o bate-papo foi muito bom, acho que foi bem rico. Legal, Trouxe, muito bom. é legal que traz bastante exemplo ali pra tangibilizar bastante. Cara, para quem está entrando agora no mundo de produto digital, para quem está ali tentando se descobrir, pensar o que pode ser, evoluir, etc., o que você recomendaria? Uma trilha, uma jornada, um livro, um estudo? O que você... Cara, acho que tem 2 livros que eu acho bem interessante, até como o mercado tem agido hoje, né? Cada vez mais, até pelo budget escasso que a gente tem, cada vez mais pessoas de produto têm assumido cadeiras de liderança. Então, uma pessoa que era um PO, um PM, um GPM, antigamente ele era um técnico, entre aspas, de produto. Hoje, normalmente, ele assume uma posição de liderança, ele tem pessoas para fazer a gestão e etc. Então, um livro muito legal, eu até já citei ele, o Leader Coach, né? Ele é um livro muito atual. Acho que existe um outro livro também, que é o Drive, Motivação 3.0. É um livro que vai trazer muito sobre as motivações do ser humano, das pessoas de modo geral. Então, vai falar de motivação extrínseca e intrínseca. Isso é muito importante, como é que eu mesclo tudo isso. E existe um livro muito legal que fala muito sobre essa parte de produto, realmente de pensar de inovação. Ele fala muito sobre cases interessantes de como as coisas aconteceram, por que a inovação surgiu ou não, por que as empresas morreram ou não, que é o Desvendando a Cadeia de Valor do Cliente. Então, ele fala muito de casos, por exemplo, da Netflix com a Blockbuster. Por que a Blockbuster morreu? A Blockbuster, ela seguiu tentando melhorar, evoluir o processo dela. Qual que era o grande problema? Ela não viu que tinha algo muito maior acontecendo, que era alguém olhando para um decoupling de processo. O que é isso? Cara, para eu alugar um filme antigamente, eu precisava ir até a loja, escolher o filme, levar o filme para minha casa, assistir e devolver. E antes ainda, eu precisava rebobinar a fita para devolver. Ou seja, Qual a multa? qual era o pedaço de valor disso? É assistir o filme, concorda? Uhum. O que a Netflix fez? Ela fez o decoupling do processo. Ela pegou só o que era importante, o que agregava valor, que era assistir o filme, e ela tirou todo o restante. Uhum. Então, esse livro ele fala muito desse tipo de coisa, né? De olhar para a cadeia de valor ali que eu tenho e realmente ser incisivo no que importa. E o restante eu tirar porque não vai agregar valor. Perfeito, muito bom. Legal, bom demais. Tá bom, foi proveitoso, né? Nossa, demais. Legal, a gente sai um pouco de tecnologia, falar de produto é muito bom. Davi, obrigado pela disponibilidade. Imagina, Foi muito eu legal que o papo. agradeço o convite, Foi um prazer. gente. Tá bom. É isso aí, gente. Foi muito legal. Até o próximo episódio. Valeu.